Olá, meu nome é Francisco Menezes, sou professor de Direito Penal aqui no DPC e estarei preparando vocês para o exame da ordem OAB FGV, é claro, em Direito Penal. Estarei dando dicas de Direito Penal, parte geral, parte especial e leis penais especiais. E é claro, sempre separando o conhecimento para você de forma objetiva, focando nas questões da OAB FGV, citando exames anteriores e sempre tentando particionar o conhecimento da forma mais objetiva possível, para que você possa finalmente poder estruturar o seu conhecimento de direito penal e acertar a grande maioria das questões da prova objetiva da OAB FGV, que tem se apresentado já há muito tempo como um grande desafio para os estudantes de direito do Brasil. Pois bem, como eu disse, meu nome é Francisco Menezes e neste primeiro bloco, neste primeiro módulo, nós falaremos de parte geral, focando especificamente em princípios penais fundamentais. Antes disso, eu gostaria de dar algumas dicas gerais com relação ao estudo da parte geral de direito penal. Pois bem, muitos alunos não gostam muito de direito penal, mesmo porque é um ponto tanto quanto específico do direito. Normalmente, quem gosta de direito penal se especializa na matéria e quem não gosta de direito penal não sabe absolutamente nada desse ponto. E é claro, o direito penal, ele se mostra como uma matéria muito importante, são 6 questões das 80 da prova da ordem e, obviamente, você precisa saber as bases, precisa saber os fundamentos dessa matéria para poder se dar bem na prova da OAB FGV. E o que nós faremos aqui? Como eu disse, nosso trabalho será objetivo, focando sempre na prova da ordem, focando sempre no estilo da OAB FGV, e as dicas iniciais que eu queria dar para vocês com relação ao estudo do direito penal é, primeiro, com relação à parte especial e às leis penais especiais, leiam o código. Ler o código, principalmente nos crimes em espécie, nas majorantes, nas minorantes, nas qualificadoras, nos privilégios, é extremamente importante, levando em consideração que muitas vezes a literalidade do artigo é retirada do código e colocada na prova, trocando-se uma palavra, trocando-se uma acentuação, trocando-se sentido de uma frase, o que obviamente pode pegar o aluno despreparado de forma até um tanto quanto covarde, por assim dizer, porque esse tipo de questão não cobra o conhecimento, cobra, obviamente, o conhecimento, a informação com relação à literalidade da norma. Mas é claro, na parte geral, o direito penal não pode ser conhecido em sua literalidade, mesmo porque a gente sabe, o direito penal, ele é extremamente abstrato e os conceitos precisam ser conhecidos pelos alunos, precisam ser conhecidos pelos candidatos na prova da ordem. E, obviamente, a gente vai focar muito mais aqui em parte geral do que em parte especial. É claro, também darei dicas de crimes em espécie, conforme eu disse no início desse módulo, mas essas dicas vão se concentrar, obviamente, em questões e em pontos mais importantes. Na parte geral, eu preciso estudar com vocês de forma um pouco mais detida, de forma um pouco mais aprofundada, levando em consideração que muitas questões que abrangem leis penais especiais e a parte geral do direito penal se concentram em pormenores da parte geral, se concentram, por exemplo, na teoria do erro, se concentram, por exemplo, na regra com relação ao concurso de pessoas, na regra com relação ao concurso de crimes, e tudo isso vai ser visto por nós aqui, nesses diversos módulos, de forma bem objetiva, de forma bem particionada e da forma mais dinâmica possível. Pois bem, olha só, quem conhece minha aula pessoalmente sabe que eu gosto de ditar os principais conceitos, que eu gosto de tentar fazer do seu caderno um dos principais instrumentos de estudo, porque apesar de haver uma bibliografia indicada, que eu colocarei aqui no quadro para você, a gente sabe que, principalmente, na hora de fazer questões, ter um caderno completo é extremamente útil para o aluno. E é lógico, isso vai ser levado em consideração aqui na aula. Agora, eu preciso me utilizar desse recurso maravilhoso que é a internet, que é o seu browser, esse vídeo que você está vendo agora. Eu tentarei dar um ritmo um pouco mais dinâmico para a aula, mas eu vou me fixar nos principais conceitos, repeti-los, e enfim, se você porventura não pegar por causa dessa fluidez, por causa dessa rapidez, você, obviamente,
pare, volte, assista de novo. Então, esse ponto eu vou deixar nas suas mãos para que você acompanhe todos esses conceitos, para que você acompanhe toda essa fluidez da aula, de forma que a gente possa concatenar a maior quantidade de conhecimento possível, a maior quantidade de informação possível nesse tempo que eu terei aqui com vocês. Tudo bem? Como eu disse, nós começaremos o direito penal parte geral. E é claro, eu gostaria de indicar para os senhores uma bibliografia de direito penal parte geral. Olha, não tem como eu simplesmente recomendar para vocês um código comentado ou só uma apostila para direito penal parte geral, levando em consideração que, como eu disse, é uma matéria extremamente abstrata, como eu disse, uma matéria extremamente densa. Primeiro ponto que eu tenho que falar é, claro, muitos exercícios, muitas questões, preferencialmente questões FGV, melhor ainda se forem questões da OAB FGV. Nós temos aí vários exames com os quais nós podemos trabalhar, com os quais os senhores podem trabalhar, e é claro que eu recomendo que as questões de direito penal sejam feitas, sejam realizadas. Agora, para você que quer um conhecimento um pouco maior em direito penal, para você que quer finalmente entender a matéria e conseguir resolver várias questões e até poder acompanhar vários dos conceitos que nós daremos aqui em sala, eu recomendo um livro, recomendo uma bibliografia. Senhores, o livro que eu adoto, que sinceramente eu considero o melhor do mercado, tanto para concursos públicos quanto para a OAB, também para a OAB FGV, em parte geral, é um livro extremamente didático, é um livro que é extremamente objetivo, ele não é tão extenso, ele não se prende demais a partes mais prolixas do direito, enfim, é um autor excelente, é um autor muito didático, muito fácil de ler, muito fácil de acompanhar. O livro que eu recomendo é o Curso de Direito Penal, do autor Rogério Greco. É um curso da editora Ímpetus e a parte geral está, obviamente, no volume 1. Curso de Direito Penal, editora Ímpetus, Rogério Greco, volume 1. Os senhores vão visualizar, não é um livro grande, não é um livro complexo, não é um livro difícil, não é um livro prolixo, muito pelo contrário, é um livro fluido, é um livro fácil de ler, é um livro que contém todas as informações para você conseguir o êxito tão esperado na prova da Ordem de Direito Penal e para você finalmente entender essa matéria. Claro, se você gostar de Direito Penal, também é um livro bom para você, também é um livro com o qual você pode acompanhar, você pode rever todos os conceitos. Outros livros bons de outros autores eu também recomendaria aqui verbalmente para vocês. César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, é um excelente livro, ele é um pouco mais extenso, um pouco mais prolixo, mas é até mais completo do que o Rogério Greco. Se o senhor realmente gostar do livro, os senhores podem acompanhar pelo livro do César Roberto Bittencourt. Luiz Regis Prado é um autor clássico, mas é um autor muito bom, também é um livro interessante. E até um livro que eu particularmente gosto, é um livro da série Direito Penal Esquematizado, do Kleber Masson, é também um livro interessante, mas tome muito cuidado. Todos os autores da doutrina paulista, da escola paulista de direito penal, normalmente, por exemplo, Fernando Capês, por exemplo, Kleber Masson, e dentre outros conhecidos, adotam o que os autores de direito penal chamam de teoria bipartite do conceito de crime, defendendo que crime seria simplesmente um fato típico e ilícito, de que a culpabilidade seria um pressuposto para a aplicação da pena. A gente vai falar de tudo isso quando nós adentrarmos a teoria do crime. Eu, obviamente, tenho que advertir aos senhores que não é a teoria que prevalece, não é a teoria que você pode lutar para uma prova da ordem. Justamente por isso, eu recomendo o Rogério Greco, porque ele está com a teoria majoritária, com a doutrina majoritária neste aspecto, e, enfim, é um excelente livro para você acompanhar o direito penal. Perfeito. Passando por essa introdução, senhores, eu também queria deixar aqui embaixo o meu e-mail, caso os senhores